Ferran Torres chegou ao PSG, cercado por uma das maiores contradições do futebol atual. Para alguns, ele é um herói de Copa do Mundo. Para outros, é simplesmente um atacante superestimado que teve sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Mas afinal, quem está falando a verdade sobre Ferran Torres? Será que ele realmente é tão ruim quanto muitos torcedores do Barcelona dizem? Ou será que o Barcelona acabou perdendo um jogador muito mais importante do que imaginava? A resposta é bem mais complicada do que parece, porque Ferran Torres não é uma superestrela, mas também está muito longe de ser o jogador inútil que alguns fazem parecer. E para entender isso, precisamos voltar ao começo dessa história. Na Copa do Mundo, Ferran virou herói da Espanha. Ele marcou o gol da vitória na final, já na prorrogação, aos 106 minutos, e ainda participou diretamente da eliminação de Portugal nas oitavas de final. De repente, o mundo inteiro estava falando dele. Ferran Torres, champion of the world. En balanç l'heu vist en el musical amb Ferran Torres. Com estàs, Ferran? E Ferran Torres está... Só que enquanto a Espanha comemorava seu novo herói, a torcida do Barcelona tinha uma opinião bem diferente. Para muitos torcedores, Ferran era simplesmente um jogador de rotação, um atacante que teve oportunidades demais e aproveitou poucas. E o problema ficou ainda maior quando o próprio jogador começou a falar sobre sua situação no Barcelona. Ferran estava entrando no último ano de contrato. O Barcelona queria abrir espaço na folha salarial e também buscava novos atacantes, e o jogador sentiu que o clube estava mais interessado em contratar reforços do que em renovar com ele. Então veio uma frase que irritou completamente os torcedores. Eles precisam me mostrar que me amam. E aí começou a confusão, porque na visão da torcida, o Barcelona já tinha feito exatamente isso. O clube continuou dando oportunidades para Ferran, mesmo durante os períodos mais difíceis da carreira dele. Xavi confiou nele. Depois, Flick também confiou. E foi justamente Flick quem conseguiu transformar Ferran em um jogador muito mais útil, porque existe uma diferença enorme entre o Ferran de Xavi e o Ferran de Flick. Quando Xavi comandava o Barcelona, Ferran passava muito tempo aberto pelas pontas. O problema é que esse não é exatamente o melhor lugar para ele. Ferran não é aquele ponta que recebe a bola parado na lateral, parte para cima de 3 defensores e resolve tudo no drible. Sua principal qualidade é outra: movimentação. Ele é muito bom atacando o espaço nas costas da defesa, faz aquela infiltração curta, some do campo de visão do zagueiro e aparece dentro da área exatamente no momento certo. Flick percebeu isso e mudou completamente sua função. Em vez de pedir para Ferran criar jogadas pela ponta, passou a colocá-lo muito mais perto do gol. E os números mostram a diferença. Sob o comando de Xavi, Ferran precisou de 113 jogos para marcar 25 gols pelo Barcelona. Com Flick, ele marcou os 25 gols seguintes em apenas 57 partidas. É praticamente o dobro da eficiência. E isso não aconteceu por acaso. O Barcelona de Flick cria muito movimento ao redor da área. Os atacantes trocam de posição, os meias aparecem, os laterais avançam. E Ferran simplesmente começou a atacar os espaços que apareciam. Na prática, ele virou uma espécie de especialista em recolher as sobras dentro da área. E na temporada de 2024 a 2025, isso ficou ainda mais evidente. Na Copa do Rei, Ferran marcou 6 gols. Marcou o gol da vitória contra o Atlético de Madrid na semifinal. E também marcou na final contra o Real Madrid. Na Liga dos Campeões, ainda marcou contra a Inter. E na temporada seguinte, conseguiu o melhor número de gols da carreira: 21 gols em 49 jogos. 16 deles foram na La Liga. Então você pode até dizer que Ferran poderia ter marcado ainda mais. E seria verdade. Ele perdeu oportunidades. Teve partidas em que seu desempenho foi frustrante. Mas dizer que ele não contribuiu para o Barcelona simplesmente não faz sentido. Principalmente porque ele ofereceu algo que o clube precisava: uma alternativa para Robert Lewandowski. Lewandowski estava envelhecendo e já não conseguia jogar todos os minutos. Ferran era mais rápido, mais móvel e conseguia ocupar a mesma região do campo sem mudar completamente o estilo de jogo. E foi exatamente isso que chamou a atenção do PSG. Luis Enrique já conhecia Ferran da seleção espanhola e sabe muito bem como utilizar jogadores que conseguem trocar constantemente de posição no ataque. No PSG, Ferran provavelmente começa como reserva. E aí aparece uma situação curiosa. Por que trocar o banco do Barcelona pelo banco do PSG? Bom, provavelmente existe um salário maior envolvido. E também existe a possibilidade de disputar títulos importantes na Europa. Mas principalmente, existe um encaixe tático interessante. O ataque do PSG troca muito de posição. Os jogadores se movimentam constantemente.
E Ferran é bom justamente nisso. Além disso, ele trabalha bastante sem a bola e consegue pressionar os defensores. Só existe uma certeza: se Barcelona e PSG se enfrentarem, é melhor a torcida do Barça se preparar, porque existe uma enorme chance de Ferran marcar justamente contra o antigo clube. Mas antes de transformar Ferran em herói, é preciso lembrar dos problemas, porque eles existem e são bem claros. Ferran pode passar longos períodos sem marcar. Mesmo durante aquela temporada de 21 gols, ele chegou a ficar 12 jogos sem balançar as redes. Foram 525 minutos sem marcar. E quando os gols desaparecem, as deficiências ficam muito mais evidentes. Seu primeiro toque nem sempre é confiável. Em alguns contra-ataques, parece que os pés dele estão jogando uma partida diferente da cabeça. E existe outro problema: Ferran nem sempre reage bem às críticas. Em algumas ocasiões, depois de marcar, ele provocou a torcida com gestos de silêncio ou colocando as mãos atrás das orelhas. O problema é que fazer isso depois de passar vários jogos sem marcar é pedir para a torcida ficar ainda mais irritada. E essa relação complicada com os torcedores começou muito antes. Logo no início da passagem pelo Barcelona, Ferran teve uma atuação terrível contra o Napoli. O Barça havia acabado de pagar cerca de 55 milhões de euros por ele, e a pressão era enorme. Naquele jogo, ele marcou de pênalti, mas perdeu 3 chances claras de gol. No final, Ferran estava destruído. Chegou a chorar em campo porque sabia que poderia ter dado a vitória ao Barcelona. E naquele momento, Xavi saiu em sua defesa. Disse que a camisa do Barcelona pesa alguns quilos a mais quando um jogador chega ao clube. E talvez essa frase explique boa parte da história de Ferran, porque ele realmente passou por momentos muito difíceis. Em 2023 a 2024, sofreu uma lesão na coxa. Quando voltou, ficou 8 partidas sem marcar ou dar assistência. Mesmo assim, a torcida continuou dando oportunidades, e Ferran conseguiu dar a volta por cima. Isso precisa ser reconhecido. Independentemente de você gostar ou não dele, Ferran tem uma força mental impressionante. Nas últimas 2 temporadas, ele foi muito melhor do que naquela fase mais complicada, e é justamente por isso que sua saída do Barcelona deixou tanta gente irritada, porque não foi apenas uma questão de futebol. Ferran queria se sentir valorizado, e esse comportamento já tinha aparecido antes. Quando saiu do Valência para o Manchester City, a história foi parecida. Ferran era formado na base do Valência e era considerado uma das grandes promessas do clube. Mas depois de uma boa participação no Campeonato Europeu Sub-19 de 2019, começaram os problemas. Ele queria garantias de que seria importante para o futuro do clube. Queria participar das decisões. Queria ser tratado como um dos principais jogadores do elenco. O Valência não aceitou, e a relação entre os dois lados se deteriorou completamente. Em 2020, o Manchester City apareceu. Pep Guardiola queria Ferran. O City oferecia um projeto muito mais estável e a possibilidade de disputar a Liga dos Campeões. O Valência, por outro lado, sabia que Ferran tinha apenas mais um ano de contrato. Resultado, a transferência aconteceu por cerca de 23 milhões de libras. E quando você olha para toda a trajetória, começa a perceber um padrão. Ferran Torres sempre pareceu se importar muito com uma coisa: sentir que o clube acredita nele. No Valência, essa reclamação era mais compreensível. O clube realmente vivia um caos nos bastidores. No Barcelona, porém, é muito mais difícil dizer que ninguém acreditava nele, principalmente porque Flick conseguiu recuperar seu futebol. E os números mostram isso. Ferran foi um jogador muito útil para o Barcelona. Em alguns momentos, foi até excelente. Conquistou 3 títulos de La Liga, dividiu um troféu Zarra com Yamal e terminou sua passagem. Que a ideia de que Ferran não contribuiu em nada pelo Barcelona é simplesmente falsa. O problema está na expectativa. Ferran não é uma superestrela. Não é o jogador que vai pegar a bola no meio-campo, driblar 5 adversários e decidir sozinho uma final. Mas também não é um jogador ruim. Ele é um atacante extremamente útil. Trabalha bastante. Tem uma movimentação inteligente. Pode atuar em E agora no PSG, Ferran terá uma nova oportunidade para provar uma coisa. Talvez o problema nunca tenha sido a falta de talento, mas sim encontrar o lugar certo para ele.